Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar o reverendo Obedes Júnior. Eu só conheço até aqui, pastor, pelo nome, Obedes Júnior. Deve ter algum sobrenome a mais aqui, né? O reverendo Obedes, ele é o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, mas também já foi o presidente da PMT, né? E ele aceitou o convite. Era para ser no final de semana passado, né? Mas devido ao compromisso, acho que do congresso que vocês tiveram, aí ele perguntou se fosse possível nesse final de semana. Não tem problema não, nós vamos mudando aqui, né, para poder ter a honra de tê-lo aqui conosco, então. Deus abençoe. O senhor pode se apresentar melhor, pode falar também um pouco sobre a Junta de Missões, né, e trazer a mensagem da palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estar aqui, conhecer essa linda igreja, nessa linda cidade. Gostei da cidade muito bonita, né? Bem cuidada, e me impressionou bastante a Rio Brilhante. E é uma honra poder estar aqui, participar com os irmãos nessa festa de 30 anos de organização, mais 52 de congregação, e uma igreja onde a Junta de Missões pôde participar também na sua organização. Agradecemos a Deus pela vida da Junta de Missões. A Junta de Missões é um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela completa em setembro agora 85 anos, foi organizada em 1940, dia 10 de setembro, e hoje nós temos 197 projetos de plantação de igreja espalhados por todos os estados do Brasil. E aqui no Mato Grosso do Sul temos alguns, né? Temos Ladário, Ribas do Rio Pardo, Inviema, Nova Alvorada do Sul e Cacilândia. Cidrolândia encerrou o projeto, né? E então, inclusive, desafio a igreja a nos ajudar, levar essa equipe de louvor abençoada, muito boa, né? Os irmãos talentosos, consagrados aí ao Senhor, para poder abençoar aí Nova Alvorada, aqui pertinho, em Viema nós estamos começando o trabalho do zero. O obreiro, o casal está lá tem 4 meses apenas, já tem um grupinho de 10 pessoas e quem sabe podemos contar com o apoio também dos irmãos. E assim, a Junta de Missões, meus irmãos, tem grandes desafios. Os irmãos terem uma ideia, no Brasil nós temos 5.570 municípios. 67% desses municípios ainda não tem uma igreja presbiteriana do Brasil. Então, são 3.760, mais ou menos, municípios que não têm uma IPB. Então, é um grande desafio, né? Plantar igrejas e chegar numa cidade onde já tem assim, inúmeras igrejas pentecostais, neopentecostais, e chega uma igreja histórica, uma igreja reformada, e as pessoas, às vezes, já têm um paradigma na mente de que igreja é de outra forma. Então, às vezes não é fácil, mas quando proclamamos a palavra de Deus com fidelidade, o Evangelho, a palavra não volta vazia. Louvado seja o Senhor por isso. Temos organizado várias igrejas e Deus tem nos abençoado.
Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, eu queria ler a palavra do Senhor e compartilhar algumas coisas em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, 2 versículos de uma parábola do Senhor Jesus, a parábola da pérola. Mateus 13, 45 e 46. Assentados, como os irmãos se encontram, peço que acompanhem a leitura que farei desse texto nesse momento. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos ler juntos agora, novamente. O reino dos céus é bem semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Os irmãos, eu queria abordar nessa noite sobre o tema em busca dos súditos do reino. Uns 130 anos antes de Cristo, uma das 7 maravilhas, considerada das 7 maravilhas do mundo antigo, foi o farol de Alexandria. O farol de Alexandria, meus irmãos, tinha 130 metros de altura, então era altíssimo. E era um farol onde, lá em cima, eles, durante o dia, para facilitar para os navios que vinham, às vezes, em tempestades, haviam espelhos, metais bem polidos, e que refletiam o sol e dava aquele aspecto de luz brilhando. E durante a noite eles faziam uma fornalha e colocavam fogo e alimentavam aquela fornalha durante toda a noite, para que os navios distantes eles pudessem ter um direcionamento e pudessem chegar também ao porto, mesmo que houvesse tempestades ou mesmo na escuridão da noite. O que aconteceu é que no ano 900, alguns abalos, depois no ano 1300, houve um grande terremoto e esse farol, ele desmoronou. Ele já não tinha mais a luz que era necessária para os navios terem direcionamento. Meus irmãos, o que o Senhor espera da igreja é que a igreja brilhe, é que a glória de Deus seja vista. É só isso. Isso faz de uma igreja missionária. A começar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais mais jovens, dos casais mais adultos, mais experientes. Meus queridos, todos são chamados por Deus para brilhar. Essa é a tarefa missionária de uma igreja. Brilhar através do seu testemunho, da sua vida nesse mundo de trevas, Os irmãos, olha, às vezes a gente não considera o valor que Deus dá para os seus súditos. A gente às vezes compara as nossas vidas assim com celebridades, né? Temos essa mania de ver o valor das celebridades. Estou impressionado com as últimas notícias aí a respeito de um jogador lá do Barcelona, o Lamine Yamal, né? 17 anos. É o jogador mais caro hoje
considerado o mais caro, 200 milhões de euros. Isso dá 1 bilhão e 200 reais, pelo menos. Não é? E 1 bilhão e 200 milhões de reais, a Arábia Saudita estava oferecendo para o Vinícius. Então, quando a gente olha esses valores, a gente fala assim, puxa, que valor que eu tenho? Não é? Que valor que eu tenho? Meus irmãos, é impressionante, não é? Quando vemos essa parábola do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala por meio de parábolas, em alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele usa, né, as parábolas, e o texto diz: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, nesse texto tão pequeno, há coisas ocultas. Deus quer falar ao nosso coração. Meus irmãos, olha, é impressionante quando ele fala do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Os súditos são do reino. Quando o Senhor nos chama, é para fazer parte do reino. Então ele dá valor à nossa vida, à vida de cada um. E eu vejo, meus irmãos, muitas coisas tremendas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu queria, nesse tema, responder 3 perguntas. E queria que os irmãos guardassem essas perguntas e as respostas, não é? Para que a gente saia daqui e possamos depois meditar e repensar o valor que temos no reino dos céus e possamos repensar também se temos glorificado a Deus, se temos realmente cumprido aquilo que o Senhor espera de nós, que brilhemos. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, Deus disse: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí nós ficamos tentando imaginar que o que o Senhor queria? Encher a terra de quê? De menino? Ele queria encher a terra da sua imagem e da sua semelhança. Ele queria encher a terra da sua glória através de nós. Ah, queridos, a primeira pergunta que eu faço: quem é o negociante de pérolas? O texto diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Uma coisa que nós temos que ter certeza é que nós não saímos em busca de Deus. Isso está muito claro na Bíblia. E a Bíblia, Paulo declara isso assim claramente: não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Então, se nós estamos aqui, é porque alguém foi à nossa procura. Alguém foi à nossa procura. E, olha, se nós estamos aqui é porque fomos encontrados. Fomos encontrados. Olha, tenho certeza que você está aqui, não porque o pastor Clóvis insistiu muito e ele é muito convincente, não é? Mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus foi em busca da sua vida. E Jesus, meus irmãos, ele vem à nossa procura e ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É ele, Jesus, quem negocia
boas pérolas. É ele que procura e negocia. Aliás, o texto está invertido. O homem que negocia e procura boas pérolas. Meus irmãos, o diabo, por ser hoje o príncipe desse século, ele olha para o homem e diz: você é meu. Você é meu. E nós sabemos pela palavra de Deus que todos os pecadores são escravos, sim, do diabo. E o pecado vai assumindo o controle da vida das pessoas. Algumas coisas controlam bem o pecado. Uma boa educação familiar controla o pecado, cria pessoas moralmente mais conscientes, a escola, o trabalho e tantas outras coisas. Mas, mesmo assim, meus queridos, mesmo assim, o que vemos é que o pecado vai assumindo o controle. Se a gente não colocar não tiver um controle, o pecado vai tomando conta. Olha, a que nível que chegou, por exemplo, aquele endemoniado Gerazeno. Os irmãos, aquele homem, ele chegou a um ponto de morar no cemitério, andava sem roupa, ele cortava a sua pele com pedras, não tinha amor próprio. Então, ele vivia ali naquele mundo de trevas obscuro, mas ninguém se compara, né? Nós não nos comparamos com aquele homem. Não chegamos a esse nível, não é? E quando olhamos, por exemplo, um Fernandinho Beiramar, por exemplo, um desses homens aí do mundo de corrupção, de droga, de tudo, né? A gente olha para esses homens e fala assim: Senhor, eu sou ótimo, né? Eu sou muito bom, eu não roubo, eu não traio minha esposa, meu marido, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, nós ficamos assim, muitas vezes as pessoas se sentem muito tranquilas, à vontade. Mas o grande problema é quando nós paramos de olhar para homens desse jeito, como eu citei, e olhamos para Cristo. Aí sim a coisa muda de figura. E é para Cristo que nós temos que olhar. Olha, eu gosto muito de uma ilustração do método do evangelismo explosivo. Não é? Não sei se conhecem aqui, conhecem? E vocês conhecem a ilustração da omelete. Não é? Você vai fazer uma omelete, você coloca 6 ovos. Aí você quebra 1, está ótimo, quebra 2, está ótimo, quebra 3, está perfeito, quebra 4, está também 5 perfeitos. Aí quando você quebra o 6º, ele está podre. Aí você fala o seguinte: um só. Não tem problema, não é? Não tem problema. Aí você coloca aquele ovo podre, mistura, faz a sua omelete e come. É assim? Meus irmãos, nós somos assim diante de Deus. Olha, Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Meus irmãos, nós vemos tantas pessoas se perdendo nas drogas, no álcool, na mentira, na tristeza, na depressão, no consumismo, no materialismo, na infidelidade, na desobediência aos pais. E aí a gente vai pensando em tanta coisa, não é? E o Senhor, então, pergunta para o próprio Deus. Ele encontra, então, uma pérola. Ele encontra ali, ele vê e ele fala assim: olha, isso é uma pérola. E ele pergunta para o próprio Deus: qual o tamanho da dívida
dessa pessoa. E o Senhor responde qual o valor do resgate, não é? E o Senhor Deus, ele responde: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E como o texto diz, não é? Quando ele encontra uma pérola, ele vende tudo que tem e vai e compra aquela pérola. É assim que o Senhor Jesus faz. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo e veio a esse mundo perdido. Ele sofreu, ele morreu, ele foi crucificado, ele derramou o seu precioso sangue, ele pagou com o preço da sua vida a pérola que ele encontrou, porque aquela pérola, ele viu que Deus já tinha dado valor a ela lá na eternidade. Deus já tinha olhado para a sua vida. Spurgeon, ele chega a dizer o seguinte: graças a Deus que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Antes, porque se ele me escolhesse, a hora que ele me conhecesse, ele não ia escolher nunca. Então, meus irmãos, esse negociante, ele procura saber o preço dessa pérola, que já havia sido separada, eleita, escolhida por Deus, e ele paga com o que de mais precioso ele tinha, o seu sangue, a sua vida. Esse é o negociante das pérolas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão das almas vem somente para roubar, matar e destruir. E ele diz: eu voluntariamente dou a minha vida em resgate de muitos. Meus irmãos, é na cruz do Calvário que o Senhor Jesus, ele declara, talvez a palavra mais bonita, mais linda que tem na Bíblia, é quando ele está lá na cruz e ele fala: tetelestai, está consumado, está pago. E é fácil lembrar, não é? tetelestai. Então fica fácil de lembrar. Está consumado, está pago. Esse é o negociante das pérolas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a outra pergunta: o que aquele homem comprou? E a resposta é simples: uma pérola de grande valor. E muitas vezes a gente fala e pensa, não é? Olha, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada. E você olha para o marido, isso é um traste. Olha para o filho, não é? E fala: olha, isso não vai dar em nada. Sabe, meus irmãos, parece que a autoestima negativa está tomando conta, virou um mal do século. As pessoas não sentem mais a razão da existência. As pessoas estão atrás de psicólogos, terapeutas, para poder resgatar a autoestima, porque se sentem um zero à esquerda. E a Bíblia fala: olha, vocês são pérolas. Hoje, no mundo materialista que nós vivemos, o valor que dão para nós é pela marca de celular que você tem, não é? Pela marca da roupa, pelo carro, pela aparência da sua casa. Então, esse é o valor que as pessoas têm e dão para as pessoas, não é? Mas ao morrer, meus irmãos, todos são iguais. Todos são iguais. Depois de um corpo decomposto, aí você pega aquilo ali, já fizeram isso, e separam ali os minerais que tem, e microminerais e tal, e soma, pesa, e coloca preço. Não passa de $30. R$150. Então, olha, o Senhor nos vê, meus irmãos,
como pérolas de grande valor. Como pérolas de grande valor. Somos preciosos para o Senhor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus tem propósito para a sua vida. Deus investiu a vida do seu Filho para que nós pudéssemos ser comprados, tirados das garras do inferno. E a Bíblia diz, Ele nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Que coisa mais linda, meus irmãos. Aleluia! Aqui pode falar aleluia, né, pastor? Aleluia. Estou em casa, né? Aleluia. O Senhor nos resgatou porque temos valor nas mãos dele. E, queridos, é no reino de Deus que ficam as pérolas compradas por Jesus. Uma pérola, meus irmãos, olha como o significado dela é interessante. Sabe como forma uma pérola numa ostra? Ou num mexilhão? Sabe? Um grão de areia. É um grão de areia, é uma coisa que entra ali no meio daquela ostra, e a ostra se sente incomodada com aquele grãozinho ali, ela começa a jogar duas substâncias, e aquela substância vai envolvendo aquele grãozinho, e ele vai crescendo, e porque ela está sempre incomodando. E ela então vai crescendo e forma aquela pérola brilhante, bonita. Ah, meus queridos, Jesus. Olha, tem uma história que eu acho bem parecida com o texto bíblico, de um homem que chegou numa aldeia de pescadores, que eles mergulhavam em busca de ostras para poder buscar pérolas. Existem pérolas as mais diversas, tem pérolas que nós conhecemos, tem pérolas negras, não é? Tem lugares que as pérolas são valiosíssimas, pérolas negras, maravilhosas. Então, meus irmãos, aquele homem chegou naquela aldeia de pescadores e ele perguntou qual a pérola mais impressionante que já foi pescada aqui, né? E falaram com ele, falou assim, olha, a pérola maior foi na casa daquele pescador ali. E ele foi lá, ele queria comprar aquela pérola. Era uma pérola, olha, quando ele viu, ele ficou encantado com aquela pérola. Ele queria comprar de todo jeito. E aquele homem olhou para ele e falou assim, não, essa pérola não está à venda. Essa pérola não está à venda. Mas ele insistiu e ele queria tanto aquela pérola. E aquele homem falou assim, olha, eu não posso vender essa pérola, mas eu te dou de presente, pode levar a pérola. Ele falou assim, mas por que o senhor não quer vender? Ele contou, porque um dia meu filho acordou e ele disse, hoje, pai, eu vou mergulhar o mais profundo que eu puder para pegar a maior ostra que eu achar, porque eu quero encontrar uma linda pérola. Hoje vai ser o meu dia. E ele foi, e ele mergulhou profundamente. E ele procurou ali no fundo do mar, até que ele conseguiu ver aquela ostra enorme, e ele com a faca, ele conseguiu tirar aquela ostra da pedra, e ele já sem ar, e ele foi subindo, mas ele chegou lá na superfície totalmente sem ar nenhum, e ele colocou a ostra na beirada ali daquele cais, e faleceu, e morreu. E aquele homem falou assim, essa pérola, o preço dela é o preço da vida do meu filho.
isso não tem valor. Esse é o seu valor. Esse é o valor da igreja de Deus. Amém? Esse é o valor que temos no reino de Deus. O preço da vida do meu filho, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos de compreender as coisas ocultas desse texto. O negociador é o Senhor Jesus. Você é essa pérola preciosa de Deus que Ele colocou no reino dos céus. E aí vem a terceira pergunta. O que a pérola faz? Essa é a terceira pergunta. Meus irmãos, a resposta é simples. A pérola é pérola. Ela não faz nada. Ela apenas brilha. Deus enviou o diamante mais brilhante que ele tinha, que era o seu filho, para pagar e para comprar você. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele só quer que haja brilho na sua vida. Ele só quer que nós nos reunamos como corpo dele e esse corpo possa brilhar e nenhum terremoto venha destruir o brilho da igreja do Senhor. Meus irmãos, o Senhor espera que nós possamos ser realmente uma luz brilhante no meio dessa cidade. O Senhor espera que a gente brilhe dentro da nossa casa. O Senhor espera que a gente brilhe no meio da faculdade que estuda, no meio da escola, seja ensino médio, seja outro. O Senhor espera que a gente brilhe no meio da família, dos amigos. A única coisa que Ele espera de nós é o brilho da sua glória, que vem, meus irmãos, pela santidade que Jesus nos dá através do seu sangue que nos lava de todo pecado. É isso que o Senhor espera de nós, que vivamos uma vida santa, uma vida, meus irmãos, que tenha intimidade com Deus, uma vida onde possamos fugir do pecado, uma vida onde possamos entregar 100% do nosso coração a Deus. E quando nós entregamos 100% do nosso coração, olha, nada mais tem valor. Há pessoas que ficam negociando, né? Por exemplo, dízimo e oferta. Dízimo e oferta é um exemplo. Eu vendo Jacó Silva, um pregador antigo na igreja, ele pregava sobre dízimo e oferta, ele falava assim, olha, o dízimo é o termômetro. O dízimo é o termômetro. Se a gente começa a negociar com a igreja, com Deus, assim, Senhor, não vou dar não, porque aqueles homens lá não administram bem. Senhor, eu não vou dar o dízimo não, porque é coisa do Velho Testamento, né? É só do Velho Testamento, da lei. Agora a lei acabou, agora é graça. E a gente começa, então, a negociar, fazer umas barganhas aí com Deus, né? Meus irmãos, quando a gente começa a fazer isso, é porque o coração não é 100%. O coração não é 100% para Deus. Está faltando muita porcentagem aí. Porque quando a gente consegue tirar 10% da nossa renda, depois de perder 27,5% para o leão, né? Mais 11% para o INSS, ainda tirar 10% para a igreja, meus irmãos, só faz isso aqueles que já deram 100% do coração para o Senhor. E com certeza, o Senhor não precisa de 100% para te sustentar, Ele te sustenta, olha, com as maiores iguarias da terra. Se fosse 10%, se fosse 20%, olha, não importa. Então, meus irmãos, Deus quer que nós vivamos uma vida de brilho, de testemunho,
Olha, quando as pessoas passarem aqui na frente, elas têm que pensar o seguinte: olha, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga nessa igreja. E olha, essa igreja deve ser boa, porque essa amiga, esse amigo é de Deus. Meus irmãos, às vezes a gente não sabe o valor que nós temos. A minha mãe era uma pregadora, né? Uma mulher abençoada. Meu pai era pastor, foi pastor muitos anos, plantando igreja aí em Minas Gerais, aquela região toda ali. E minha mãe contava uma história quando a gente era pequeno, de um jovem muito assim, desobediente. Um jovem terrível, sabe? Acho que ninguém conhece um jovem assim, né? Todos os jovens hoje são bonzinhos, obedientes e tal, né? Oh, eu vi um olhar ali. Então, meus irmãos, aquele jovem era agressivo com os pais, era desonesto na escola, era terrível. E ele não aguentava esse negócio de ir para a igreja, ia obrigado. O dia que ele não precisava ser obrigado, ele não ia mais. E um dia ele chegou e falou com os pais: eu vou embora, não aguento mais essa casa, não aguento mais, eu vou embora. E o pai, muito triste, a mãe arrumou as coisas e ele foi embora. Passaram-se alguns anos e aquele jovem, ele foi se perdendo, meus. Olha, aquilo que ele vivia dentro de casa, ele passou a viver bem mais fora de casa, e ele perdeu, assim, não tinha amigo mais, não tinha onde nem trabalhar, e ele então liga para o pai dele: pai, eu estou querendo voltar. Agora eu vou fazer um acordo com o senhor. O senhor não precisa de me aceitar em casa. Mas, olha, se o senhor achar que eu posso voltar, quando eu passar de trem, o trem passava em frente à casa deles e tinha uma goiabeira. Olha, quando eu passar, o senhor amarra um pano branco num galho da goiabeira. Aí quando eu passar, se tiver o pano branco no galho da goiabeira, eu desço e vou, eu sei que o senhor vai me receber. Meus irmãos, e aquele jovem veio com o coração batendo. E quando ele passa ali, meus irmãos, quando ele olha para a goiabeira, tinha pano branco em todos os galhos, em todo lugar, no caule, no tronco, em cima, embaixo. O pai encheu de pano branco, estava toda branca aquela goiabeira. Meus irmãos, é assim que Jesus faz conosco. Nós não merecemos, mas Ele nos acolhe. Ele nos coloca no seu reino, como súditos desse reino. E Ele olha para nós e diz: brilhe, apenas brilhe para a glória de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, meus irmãos. Que Deus abençoe essa igreja. Tem uma história longa, não é? Tem uma história longa. E é bom, já visitei, passei em frente uma das congregações, uma igreja que está, olha, empenhada em plantar outras igrejas. Louvado seja o Senhor por isso. Sabia, meus irmãos, que na igreja presbiteriana, apenas 30% das igrejas têm algum envolvimento missionário de plantação de igreja ou de algum apoio a missionário. 30% apenas.
E quando eu chego aqui, eu vejo uma igreja com 3 projetos de plantação de igreja. Aleluia! Mas é muito mais do que isso, gente. Deus quer que cada um seja uma luz que brilhe nessa cidade. E assim essa igreja vai ser missionária. Assim essa igreja vai cumprir o propósito que Deus tem para ela, como pérolas que foram compradas por alto preço. E quando nós cantamos aquela música, eu sei que foi pago um alto preço. É a coisa mais linda do mundo. Somos nós. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, boa é essa palavra. Que nós possamos pensar nela como pedras preciosas, né? Pérolas preciosas e brilhar. A gente muitas vezes tenta falar, explicar e não consegue. Essa palavra me ajudou bastante, né? Que eu estava falando no discipulado sobre isso. É simples, é bem básico. Não precisamos inventar. É apenas viver o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Nós vamos cantar um hino aqui. Lembramos do hino 320. Brilha no viver. Não somente eu sei fazer trabalho singular. É mistério agir com muito ardor. 320. Vamos ficar em pé e vamos orar. Lembre que a sua função é brilhar, resplandecer, para que o mundo conheça a Cristo Jesus por meio da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quando o pastor estava falando ali, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes nós, ao invés de resplandecermos Cristo, resplandecemos o nosso velho homem, que nós temos que mortificar, e nós estamos alimentando ele de novo, ao invés de nós resplandecermos a luz de Cristo. Que essa palavra, né, possa gerar frutos no nosso coração. Vamos cantar? 320. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ó, talvez alguma vida possas confortar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Éramos uma pérola extraviada, perdida, mas que foi encontrada pelo Senhor Jesus, foi resgatada pelo Senhor Jesus, fomos colocados no devido lugar e hoje, Senhor Deus, nós podemos resplandecer. Hoje nós podemos, ó Deus, estar aqui brilhando como uma pérola preciosa no lugar certo, nas mãos apropriadas. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus às profundezas, ó Deus, deste mundo de pecado, para poder nos resgatar. Deu a vida para nos resgatar, para nos salvar e para nos colocar agora no lugar de destaque, para resplandecermos diante desse mundo que tanto precisa conhecer a glória do Senhor, conhecer a Cristo Jesus, aquele que resgata, ó Deus, vidas preciosas, mas que estão nas garras do inimigo. Ó Deus, que nós possamos sair daqui com a certeza de que nós somos, ó Deus, esta pérola preciosa, alcançada, resgatada, e para que nós possamos também, ó Deus, resplandecer para que outros conheçam Cristo Jesus, o grande resgatador. Ó Deus, que possamos ser apenas essa ponte, que nós possamos apenas, ó Deus, levar as pessoas a conhecer aquele que pode de fato salvar. Se há alguém, ó Deus, aqui, nesta noite, que ainda não foi encontrado, que ainda não foi salvo, que possa pensar sobre esta palavra e abrir o seu coração para Cristo Jesus, para que assim possa ser, ó Deus, limpo, lapidado, purificado pelo sangue de Cristo, ó Deus, lavado de todo o pecado, de toda iniquidade, para viver também para a glória do nome do Senhor. Continue conosco, nos abençoando, nos guardando e nos fortalecendo. Mais uma vez nós agradecemos, ó Deus, pela linda história que no passado foi escrita, que amanhã daremos continuidade, Deus, falando de algumas pessoas, de alguns feitos, ó Deus, para mostrar o quanto o Senhor tem agido por meio de pessoas que no passado dispuseram as suas vidas, e que nós possamos fazer o mesmo, para poder, ó Deus, levar esta igreja avante. Sabemos, ó Deus, que não estamos aqui nos referindo apenas a uma igreja local, mas para produzir frutos para o teu reino, porque pessoas vão para outros lugares, ó Deus, testemunhando do teu amor e da tua palavra. Que a igreja continue, ó Deus, lapidando, que a igreja continue buscando, que a igreja continue, ó Deus, anunciando a salvação em Cristo Jesus, para que o teu reino cresça e para que muitas outras vidas, ó Pai, sejam alcançadas para a glória do teu nome. Que possamos ter uma boa noite de descanso, que possamos amanhã ter a disposição renovada para estarmos aqui, para, ó Deus, participar da escola dominical, para participar do culto também à noite, para que possamos ser, ó Deus, ensinados pelo Senhor, ó Deus, transformados pela tua palavra, desafiados, ó Deus, pelo teu poder, para vivermos, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo o que o Senhor nos proporcionou nesta noite, e também pelo privilégio de podermos cultuar o nome do Senhor, pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos agradecer a vida do pastor Obedes. Sabemos que é corrido o trabalho, visitando muitos campos, muitos compromissos, mas esteve aí à disposição para nos atender, não apenas num dia, mas nesses 2 dias aqui de festa da nossa igreja. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo em nosso meio também. Nós agradecemos aqui os evangelistas, né, e as congregações também, que se fizeram presente, pelo menos em parte, aqui nesta noite. Nós queremos agradecer também o pastor Venizelos, que é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre brinco com ele, falei já para o pastor ali, né, que a nossa também é do Senhor Jesus, né, mas é a denominação pastora Vilma, né, que também se converteu aqui nesse trabalho, né, da igreja presbiteriana, reverendo Jacó, isso, tá vendo? Geraldo.
Então, aí tem vários frutos aí, né, em outras igrejas. Uma vez eu falei assim, podia fazer um levantamento aí pelas igrejas da cidade aí para ver, né? Quantos que se converteram na escola dominical, quando pequeno veio aqui, conheceu a Cristo Jesus e hoje estão servindo aí, né, em várias igrejas da nossa cidade. Grande bênção, né? Então, agradecemos também o Venizelos, né, e manda um abraço para a pastora Vilma. Também nós temos aqui o presbítero Júlio, né, com sua esposa, e a netaiada dele aqui, mas a netaiada são nós, tá bom? Eles são da igreja Nova Dourados, de Dourados. Que Deus abençoe a vida dos irmãos também. O presbítero Rafael e a sua filha, essa eu não lembro o nome, Ana. Lívia, estão conosco aqui. O Rafael é presbítero na Igreja Central de Campo Grande e foi presbítero aqui também. Acho que o primeiro, né, na composição aí, né, do primeiro conselho da igreja era o presbítero Rafael, o presbítero Samuel veio depois, não foi? Seu Bonifácio e o Samuel, isso mesmo, então. Tá? Também queremos agradecer, então, o presbítero Orlando. Você está por aí ainda? Já saiu? Tá? Mas agradecer também a ele. E os demais que nos visitam, alguns irmãos, algumas pessoas aí, né, que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amanhã, 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Venha e participe. Depois da escola dominical tem aquela roda ali de tereré, de chimarrão e etc e tal, né, a criançada brincando aí, jogando bola para esquentar, e daí nós temos o nosso almoço 11h30. Então, se você não quiser vir de mão vazia, vem 9 horas, traz um frango, traz um quilo de costela ou de alguma outra coisa aí, tá? E traga a família, entrega aqui logo no começo, os irmãos vão assando lá e depois nós temos o nosso almoço. Mas se não puder trazer também, traga prato e talher e vamos junto participar desse almoço de comunhão, né, e de aniversário da nossa igreja, tá bom? Todos estão convidados, lembrando que depois do almoço nós vamos cortar o bolo de aniversário da igreja, tá? Então, não vá embora logo, fique para nós comer um pedacinho do bolo, cantar parabéns para nós mesmos, tá bom? E à noite nós não teremos o bolo. O ano passado nós cortamos o bolo à noite, né? Vai ser depois do almoço. Então o pessoal das congregações também pode vir participar do almoço. Quem quiser ficar na escola dominical lá, fica lá. Quem quiser vir para cá, pode vir também, tá bom? Se os evangelistas ficarem bravos, vocês falem comigo depois, que a gente dá um jeito, né? Faz um chazinho de erva cidreira para eles e fica tudo certo aí. Mas os irmãos, pelo menos, né, venham, participam do almoço também e vamos fazer essa festa juntos aí amanhã. Encerrando então às 19h30 com o culto, porque terminando o culto tem que ir embora dormir, porque no outro dia é segunda-feira. Tem que levantar cedo e animado, para não dizer, ó, segundona brava, né, segundona animada para poder trabalhar, tá bom? Estaremos ali na porta cumprimentando os irmãos, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Não, peraí, nós temos um cachorro quente lá no fundo, tá? Já está dispensando, mas já pensou, todo mundo vai embora e as irmãs lá no fundo esperando um cachorro quente. Então todo mundo, né, vamos lá para o salão e lá então